Segues, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso Podgrau e hoje eu tô recebendo essa querida Elaine Domingues. Olha, eu vou ter que falar a real, que é um papelzinho, porque é um histórico o que ela tem, você não tá entendendo, desse tamanho, não tem como apresentar. Olha, formada no Método TEM, CEO da Clínica Proimune, psicoterapeuta, coach, entre outros, né, Elaine? Não, gente, não tem que fazer essa apresentação, que é um papel. Sexologista, iridologista. E entre outros, técnica né? integrativa, tudo que eu puder fazer. Então hoje, galera, psicoterapeuta. Então a gente falei pra ela, a gente tava rindo aqui, porque a gente tem assunto aqui que não acaba mais. Já fiz várias consultas aqui, aproveitando, inclusive. E aí, Elaine, acho que a gente tem que começar a falar realmente sobre essa parte de terapia, né? Quando a gente fala de terapia, parece algo muito simples. Ah, todo mundo sabe o que é. Mas, ao mesmo tempo, eu tava falando até do meu caso, assim, será que eu preciso? Mas o que eu vou fazer? Como vai ser? Então, dá uma resumida aí, o que é a terapia? O que a gente vai encontrar? O que a gente precisa fazer aí? Tem um mito muito que envolve terapia, porque a pessoa acha que ela só vai ter até um terapeuta quando ela tem uma dificuldade. E ela não precisa fazer isso só quando ela tem uma dificuldade. Quando ela tem uma dificuldade, é essencial que ela faça isso. Porém, ela pode ir também para autoconhecimento. Tem uma série de coisas que você pode usar. Você pode usar para sua profissão, você pode usar para resolver uma dificuldade na família, você pode ou para você mesmo conhecer. Tem pessoas que não conhecem o seu próprio poder, né? Elas não, na performance dela, ela pode melhorar tudo. Então, por que não ter alguém acompanhando isso, ajudando ela nesse processo? Para que ela possa, por exemplo, aproveitar o processo. Não precisa ser doído, não precisa doer. Pode ser super simples. É isso. E assim, falando agora nesse mundão aqui que estamos vivendo, com pessoas, eu acho que, não sei se eu tô errada, mas eu acho que o que mais chega para você lá é quando se trata de ansiedade. E aí, fala aí pra gente um pouco, esse universo, né, de ansiedade. Ansiedade é um tema que, se a gente começar a conversar aqui, a gente vai ficar dias. Porque é o que todo mundo está correndo, todo mundo correria. Então não sobra tempo para ela olhar a família, não sobra tempo para ela aproveitar, por exemplo, para melhorar tudo que ela precisa melhorar, ou para ela atingir um potencial 100%. Tá, 100% no você, mas será que não dá para melhorar? E uma melhora, ela se estende para todo mundo que está à sua volta. Então a ansiedade cria muitas situações. E a gente pode falar assim, que realmente tem pessoas que ela fica ansiosa por causa de determinada situação. Agora tem pessoas que elas ficam ansiosas o tempo inteiro. Como é que a gente pode ajudar? Pode ajudar com uma série de técnicas. Desde a gente descobrir o porquê tanta ansiedade, até ajudar ela no dia a dia para ela não sofrer com ansiedade. Porque a gente sofre ansiedade até, por exemplo, eu tenho uma festa pra ir, então eu vou ter que escolher minha roupa, vou ter que escolher tudo tá envolvido, que hora que eu vou, com quem que eu vou. Essa sou eu, tá, gente? No caso, obrigada. Então, essa é uma ansiedade boa. Isso é uma ansiedade boa. Mas para algumas pessoas, eu acabei de receber um convite, isso já é uma dificuldade. Entendi. Ela já começa a criar uma situação. Quando chega o dia da festa, eu não consigo aproveitar, porque eu vivi tanto lá na frente, que eu não consigo aproveitar. Eu vivi tudo aquilo que vai acontecer na festa e eu antevi tudo aquilo. Chega o dia, não aproveito, estou extremamente cansada, todo aquele envolvimento, toda aquela coisa legal de estar na festa. Ou às vezes nem vai. Às vezes nem vai porque fica doente. Fica doente e acaba que não consegue aproveitar aquele processo de forma nenhuma e atrapalha tudo. Então, dá para cuidar disso antes. Dá pra cuidar. E aí, já que junto com isso vem a cobrança, né? Você se auto-cobrar exato, querer ser bom em tudo e dar conta de tudo, né? Dar conta de tudo, controlar tudo. Se ela foi convidada, por exemplo, por uma amiga, ela vai tentar controlar. A pessoa ansiosa, ela quer ter tudo sob controle. E é por isso que gera tanta ansiedade. E aí, assim, tem os passos. Eu tenho uma live que eu digo assim, porque a gente sempre ensina como é que você cuida da sua ansiedade. Sim. Mas ninguém diz, se você continuar dessa forma, o que não fazer para ter ansiedade. E é exatamente isso. Então, se você não quer sofrer com ansiedade,
Tenta não controlar o horário, tenta não controlar tudo, tenta não controlar o convite que você recebeu, quem vai, que hora chega, com quem vai, como vai, que roupa vai. Tenta não fazer isso. E uma curiosidade minha, tem em relação a homens e mulheres, tem essa autocobrança é maior entre as mulheres mesmo? A mulher já tem isso? O que você sente, assim? Olha, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. A mulher, ela se cobra por algumas coisas específicas e o homem por outras. Mas todo mundo tem. Entendi. Não tem mais essa diferenciação, sabe? Porque o mundo hoje tá ansioso, então isso pega todo mundo. E aquele que vai ser ansioso, ele já começa a apresentar os traços logo cedo. É onde as técnicas integrativas entram. Sim. Por quê? Porque você pode ajudar, você pode identificar isso muito cedo e já pode começar a se organizar para não deixar isso ficar tão maior em fase que você vai realmente precisar. Fase de escola. As crianças estão ansiosas. Nossa. Criança ansiosa. É isso. Gente, ela devia estar brincando, ela devia estar passando por esse processo de forma mais leve, mais suave. Sim. Porque ela vai fazer uma coisa legal, ela vai aprender a ler, ela vai aprender a escrever, ela vai aprender a nadar, ela vai aprender a já jogar. Se cobra, né? Já se cobra. Meu filho mesmo tá no segundo É. ano e ele tá nessa fase de aprender a ler. Exato. E ele já tem isso, galera. Tipo, eu não sei ler, só eu não sei o quê. É isso mesmo. E é muito As maluco. comparações começam, né? E isso vai gerando ansiedade. Eu acho que também o fato da internet, também, eles têm acesso a muitas coisas das crianças, né? E eu acho que eles não estão preparados para receber tanta informação naquela idade, né? Não estão. Muito Apesar bom. de que o cérebro ele tá meio que se acostumando com tudo isso, né? Porque começa muito cedo. Uhum. Vício de tela, né? As crianças hoje estão viciadas em tela. Ali Nossa. muito cedo. Então, precisa prestar atenção, né? Em tudo isso. É isso. E eu sei que lá na clínica de vocês têm uma parte que vocês têm a terapia infantil. Então vocês cuidam das crianças. O projeto Kids. Eu gosto muito, viu? Eu gosto muito mesmo. E a gente usa, dentre outras técnicas, a gente usa a reflexologia, que é uma massagem, não, realmente é uma pressão em alguns pontinhos específicos do pé. No caso de criança, a gente usa as regiões. Uhum. Não vai num ponto específico, que a gente pode ensinar a mãe a fazer. É tudo muito simples. Que legal. A própria mãe pode fazer em casa para dar continuidade ao tratamento. E, puxa, tem um avanço maravilhoso. É isso. Eu acho que quando a gente fala ansiedade, a gente chega à conclusão que todo mundo precisa de terapia. Porque eu tava aqui conversando com ela e eu já sei que eu preciso de tudo. Pelo amor de Deus, porque não dá, gente. Eu acho que conhecimento é fantástico. Não tem que ser pra resolver um problema. Né? É isso. Vi também em uma das suas lives, que super indico, tá? Depois a gente vai deixar o link no final. Assim, você viaja junto com cada depoimento, com cada pessoas que ela convida. É sensacional. E teve uma coisa que também eu achei gritante, que foi em relação ao hormônio que libera no seu corpo quando você ajuda alguém. Achei... Nossa, você Fala desse hormônio, galera, pelo amor de Deus. Gente, pra comparar, tá? A ocitocina, quando a mãe dá mamar pro bebê, ela libera ocitocina. É o hormônio do amor. É o hormônio do amor. Então, quando você ajuda pessoas, quando você se sente bem, quando você percebe que você teve um propósito ali com a pessoa, que você executou alguma coisa que é bom pro outro, esse hormônio é ativo em você e na outra pessoa. Então pensa o tamanho e o alcance, se todo mundo tivesse essa percepção de poder ajudar o outro, que ele vai ter um retorno, e esse retorno não é um retorno programado, é um retorno porque aquilo realmente influenciou pessoas, influenciou a sua avó. Puxa, você não tem... Já te devolve ali, né? Uma coisa que você faz e que eu achei fantástico. Esse hormônio baixa pressão. Tá? Esse hormônio organiza uma porção de coisas em você. Organicamente ele vai te organizar, ele vai te proporcionar uma série de benefícios. Como é que ele não vai? Então,
A gente tem que usar ele, É aquela história, né? Quando você faz algo pra alguém, te preenche de alguma forma. Não. A gente não sabe os nomes bonitos que existem, mas é essa sensação isso. E eu tô procurando aqui ser o mais simples possível, que é para atingir todo mundo. Porque se a gente for falar de uma forma técnica, que é o natural, isso talvez não alcance todo mundo. Nossa, muito legal, muito legal. É o hormônio do amor. E eu só vou falar das suas lives aqui hoje, porque eu fiquei apaixonada, passei meu final de semana vendo, saindo de uma e entrando na outra. E tem uma do elefante, que fica amarrado na cordinha, é isso? É, a gente produziu. Gente. Essa é realmente uma parábola que a gente usa bastante, tá? O elefante, né? Uma metáfora. O que acontece? As pessoas, elas não percebem a força que elas têm dentro delas, porque elas foram condicionadas a terem um teto. Vou até aqui, daqui eu não posso passar, como se ela não tivesse permissão de fazer isso. E o elefantinho, ele foi preso muito cedo naquela cordinha. Só que ele cresce. E né, a gente fez em um circo, tá? Nós fizemos desenho do circo e tal. De uma forma muito primária, bem simples mesmo. Novamente, para alcançar todo mundo. E esse elefantinho, ele tá ali preso. Até que chega uma menininha e pergunta para ele por que é que você tá preso nessa cordinha tão pequenininha. Ele fala, eu tô preso aqui, eu não consigo sair, porque ele tentou de várias formas sair quando era pequeno. Mas agora, ele chegou uma hora que ele, por conta do tamanho, não conseguia sair, ele parou de tentar. E ela fala, mas isso não faz sentido. Você é muito grande, essa cordinha não te segura. Até que ele percebe e ele com uma forcinha de nada, ele solta a cordinha. Daí você não faz ideia de quantas pessoas estão nessa situação. Uma força tremenda, uma força enorme dentro delas e elas não conseguem atingir o potencial delas porque elas não perceberam que é só uma impulsão. Falta um impulso. Uma forcinha que ela fizer, ela já vai alcançar muita coisa. Medo, né? A insegurança. Medo, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho essa permissão para fazer. E vem. Ela tem permissão. Ela pode soltar a cordinha. Gente, puxa essa cordinha, pelo amor de Deus. Eu vou dar um puxão na cordinha hoje, vocês me aguardem, tá? Puxa a cordinha. Nossa, muito bom, muito bom. Então, assim, quando a gente falou aí de ansiedade, de medo, de insegurança e de ajudar o outro, né? Poxa, gente, você falando, acho que cada vez que você fala de um elefante, me leva num lugar. Você falou da situação do sentimento, de se doar mesmo, de fazer pelo outro, me leva a outro lugar. Acho que a terapia é essa ponte, né? Essa ponte. Olha, e eu no consultório, eu fiz uma formação de ericksoniana. O que é isso? São terapias através de histórias. Então você usa metáforas, você usa a ilustração, você usa histórias. Porque muitas vezes, vamos dizer que a pessoa tem uma dificuldade lá e ela quer me contar. Ou melhor dizendo, ela não quer me contar. Olha, isso aqui é muito ruim, é um trauma muito forte, ela não quer reviver aquilo. Se a gente aprende a fazer isso dentro de um lugar seguro, que é o que a gente usa em psicoterapia, e você coloca uma história dentro desse método, dentro dessa técnica, a pessoa não precisa me contar, ela vai conseguir tratar, ressignificar essa situação, mudar todo o sentimento em cima disso sem precisar me contar. Porque tem pessoas que querem resolver coisas, mas elas não querem contar, por N motivos. Talvez ela tenha vergonha, ou ela não quer passar por isso, ou ela não quer comentar, às vezes ela quer proteger alguém. Não só ela, mas proteger a emoção dela e de uma outra pessoa. Ela não precisa fazer isso. Sim. Basta que ela coloque essa cena dentro dessa história, porque a gente vai guiando a pessoa a fazer isso. Dentro de um método, para ela poder ressignificar isso, para ela poder passar por cima dessa situação. E a emoção dela baixa. O cérebro, ele tem uma estrutura tão perfeita, que graças a Deus alguém foi lá estudar, que ela junta uma memória, ela faz um link entre memória, emoção e pensamento e um comportamento. Se a gente consegue quebrar esse link, quer dizer, altera essa memória,
toda essa emoção não sobe mais junto, não tem mais onde linkar, o cérebro vai ficar procurando, porque a memória estava junto com a emoção. Você alterou a memória, você alterou a emoção. Imagina você lembrar de uma coisa que faz muito mal para você e essa emoção toda não subir mais. Não vai fazer mais mal. Como se não te atingisse realmente. Exato. Eu sei que aconteceu e aquilo para de alterar o meu comportamento no dia de hoje. Porque eu desenvolvo comportamento por conta de coisas que eu vivi lá atrás. Não há necessidade. A ansiedade é um caso desse. Normalmente não. É assim. A ansiedade, ela tem um start. Se a gente vai nessa época, se a gente vai nessa fase da vida da pessoa e a gente altera essa memória, essa ansiedade vai descendo. Você lembra do Divertidamente? Que tinha ela tá falando aqui, eu tô na minha mente aqui. Todo mundo sentado na cadeira, divertidamente. Só isso que eu penso. Exatamente isso, aquelas áreas. Então, uma memória, ela pode estar inserida em cada uma daquelas áreas. Porque ela trouxe uma série de emoções junto. E essas emoções, elas podem ser, digamos assim, você vai limpar aquela emoção. Então, quando uma memória é alterada, é como se o cérebro passasse em cada uma daquelas áreas e fosse levando embora a emoção que está ligada àquela memória. Então, você vai limpando o seu emocional. Porque a gente não precisa carregar, né, como se fosse um presentinho. Sim. Coisas que aconteceram lá atrás. Parece que a gente se apega, né? Isso, solta a cordinha. Solta a cordinha. Porque o que segurava aquele elefantinho? O que segurava o elefante? Eram as memórias. As memórias de você não pode, você não consegue, é pra você ficar aqui, isso é perigoso, não confia em ninguém. São frases, são situações que vão educando, vão programando o seu cérebro, vão programando o seu emocional pra agir daquela forma. Você não precisa continuar programado. O que é a neurolinguística? É exatamente isso. Você usar os recursos do seu cérebro para reprogramar isso. E o método que a gente fez de psicoterapia é exatamente para isso. Para você reprogramar. Tudo isso que aconteceu na tua vida. Não precisa continuar aí, não precisa. E olha só, você poder fazer isso sem você ter que me contar? Me fala, porque... Isso é fantástico, é o método dos métodos, porque muita gente tem medo de falar. Muita gente tem vergonha, né? Porque por mais que seja um desconhecido e tal. Até a pessoa criar esse nível de confiança, porque é legal a gente ter confiança com o que a gente tá tratando, né? Sim. Eu acho isso muito importante. É uma coisa que eu procuro muito fazer no consultório, me conectar com quem eu tô ali. Sabe? Precisa dessa conexão. Sim. Eu acho que é o meu forte maior. É a conexão com a pessoa. Porque eu quero cuidar dela. Eu coloquei, por exemplo, na Proimune, eu coloquei a Proimune cuidando de você da cabeça aos pés. E eu vi, ótimo. Literalmente da cabeça aos pés. Porque, por exemplo, na reflexologia a gente usa o pé. Como microsistema para fazer. Sim. Entendeu? Que a reflexologia é uma outra técnica que é muito boa. O que a reflexo faz? A gente tem todos os pontos, tem 71 mil terminações nervosas nos pés. Então, de todos os microsistemas, eu acho que ele é um micro dentro do macro, porque ele é enorme. E aí, em cima disso, os órgãos nossos guardam emoções também. Por isso que a gente alia. Então, eu faço a reflexologia, vamos dizer assim, que eu tenho que tratar o medo. Eu estou tratando o medo ali. Então, tem todos os pontos relacionados a medo ali nos pés. Tem também na orelha, tem no rosto, tem na mão, né, na face, na mão. Tem reflexologia também especializadas nessas áreas. Sim. Porém, a dos pés é a maior. E aí, o que a gente faz? Eu tenho lá o medo para jogar fora. Quais são os órgãos que ele dilui medo? Ou ele absorve e depois dilui? São os rins. Então, uma pessoa que tem muito medo, muito medo, quando a gente vai tocar ali, no todo o jeito urinário dela, ela vai ter muita dor. Ela tem dor. Olha só, galera. E aí, o que a gente sabe? Se ela não quiser dizer que ela tem medo, não tem problema, porque se ela sentiu muita dor ali, a gente sabe que tem alguma coisa envolvida com medo. Fantástico. Novamente, ela não precisou falar. E aí, você falando isso, então assim, a gente
estamos voltando a falar, estamos num mundo aí que agora muitas doenças, né? Parece que doenças que só se via na TV, no vizinho lá do... Agora não, agora é na família, no amigo, toda hora isso só aumenta. A gente sabe que rola a questão da alimentação, entre outros. Isso. Mas a parte psicológica das pessoas, isso também tem afetado essa questão do organismo, de trazer doenças, Elaine? Traz, imagina, 99%, eu não vou dizer 100%, mas 99%. Houve um conflito ali, e esse conflito é que gerou uma dificuldade orgânica. Se o cérebro não consegue resolver essa dificuldade que se apresentou, um conflito ali, no dia a dia dela, é óbvio que ela vai passar por orgânico. Ele precisa avisar o dono, tá? Ele precisa avisar. O cérebro ali, sobre toda e qualquer variável, ele tá aqui para me proteger. Ele busca a minha sobrevivência. Então, se aquilo pode amanhã causar um problema, ele vai me avisar. Então, é quando você tem dor, é quando você começa a ter uma disfunção. Então, vai olhar. Porque aquilo não está ali por nada. E por que então eu vou desenvolver, por exemplo, uma dificuldade no urinário? Naquele sistema. Porque eu não sou uma pessoa medrosa, eu não consigo resolver esse medo, então ele vai me causar, ele vai me trazer uma dificuldade ali, que é para eu olhar para isso. E quando eu for olhar, se eu estiver com um bom profissional, ele vai saber, puxa, você é muito medrosa, o que acontece? Por que tem tanto medo? Quando começou esse medo? Qual foi a primeira vez que você sentiu tanto medo? E aí e nós vamos começar a tratar, mas a gente não vai tratar só o fator renal. Você vai tratar a informação que foi colocada ali. Que informação foi que te deixou com tanto medo? Pra gente cuidar. Por isso que sempre, toda e qualquer situação, ela vai trazer para a parte terapêutica, para a psicoterapia. Porque se você não consegue resolver no orgânico, você vai ter que fazer terapia. Às vezes a gente trata o paciente veio para resolver outra coisa. Ele veio resolver uma situação, intestino preso. Mas por quê? Por que aquele intestino está guardando tanta coisa? Fora a dieta anti-inflamatória, quais são as dificuldades que fazem com que ele desenvolva especificamente essa dificuldade aí? O intestino, ele guarda trauma, guarda mágoa. Gente, não pode ter mágoa, não pode ter trauma. Gente, solta esse intestino, por favor. Vamos soltar esse intestino? Solta o intestino, não pode, não dá pra você não ir olhar pra isso. É uma pessoa que passou um trauma, uma traição, algo assim, ela pode levar isso pra vida toda, se não for tratado. Pode. E isso lá atrás, dependendo do emocional dela, isso vai andando, ela não resolveu lá atrás, ela vai ter que resolver lá na frente. Não é uma coisa que não dá. O sistema, ele vai imprimir um sinal. E a gente tem que estar atento a esses sinais. É exatamente isso. Pode te trazer doenças mesmo, então é algo que precisa ser tratado, né? Que precisa ser olhado, porque... Uma outra que eu vi falando sobre o luto, né? A Elaine, eu conheço ela há bastante tempo e eu tenho um apego muito grande sou muito família, tá? E com os meus pais, nossa, maluca. E eu falo pra ela, eu já sofro por antecipação, eu já sofro de ansiedade, eu já sofro tudo aquilo que eu falei, né? E aí as pessoas, eu acho que o luto, né? Eu vivi de perto com uma pessoa que perdeu uma pessoa muito importante. E o quanto isso bagunçou toda a nossa família, assim, um todo. E como né, ser importante as pessoas procurarem ajuda pra alguém te dar a mão e fazer essa ponte até o outro lado, né? Fala sobre o luto aí. O luto. Acho que, lógico, a gente tem as fases do luto, que a pessoa vai passar de forma natural. Mas se isso fica muito pesado, ela pode ter ajuda. Por quê? Porque a pessoa que a gente perdeu é uma pessoa muito importante. Se essa pessoa é tão importante, é óbvio que eu vou ter dificuldades para passar por esse luto de forma... Normalmente a gente passa de forma saudável, mas se não passa, se eu não desenvolvo as fases do luto de forma suave, isso pode afetar meu comportamento no trabalho, pode me afetar com a família, o meu próprio emocional fica instável. Né? Então, o que você pode fazer? Então, a reflexologia, por exemplo, você pode tratar ela, e vamos dizer assim, gente, agora é um negócio bem complicado, toda e qualquer perda, tá? Se eu não consigo elaborar essa perda de forma saudável,
em um órgão no nosso corpo que é o que mais vai ser afetado, é o pâncreas. O pâncreas gerencia baço, o pâncreas ele gerencia emoção, tá? E aí o que pode acontecer? Eu posso amanhã ou depois começar a desenvolver um pré-diabetes e entrar no diabetes. Eu preciso cuidar dessa perda, toda e qualquer perda. Se é uma perda de luto, nos próximos 2 anos a gente tem que cuidar muito bem desse órgão. O luto ele demora 2 anos para passar por toda aquela fase, né? Então cuida. Eu perdi alguém, essa pessoa é muito importante, eu não consigo elaborar esse luto direito, vai pedir ajuda para que você não desenvolva coisas. Isso não é supremo, tá certo? Isso é uma tendência. Entendi. Tá? Não é uma verdade absoluta. Sim, sim. Aliás, nada do que a gente fala de corpo humano é absoluto. É muito, né? Porém, é uma situação que pode acontecer. Quando eu perdi meu pai, eu fui fazer reflexologia. E a hora que eles tocaram no meu pâncreas, eu dei um pulo. Isso porque eu já conhecia muito bem a reflexo. Eu conhecia a reflexo há muito tempo. A hora que tocou no meu pâncreas, eu dei um pulo na cadeira, eu falei, que é isso? Pelo amor de Deus. Ele falou, perdeu, né? E era um profissional que não me conhecia. Era um profissional que não sabia. Eu fui fazer a reflexo. Eu tava na cidade, fui fazer. Ele falou, você perdeu alguém? Eu falei, perdi meu pai. Eu não me dei conta disso. Dá uma olhada, eu sou da área. Eu não me dei conta de que eu tinha que cuidar do meu pâncreas. Então, vai cuidar. E realmente conseguir fazer um ajuste, né, emocional. Dentro da neurolinguística, da psicoterapia, o que acontece? Você pode fazer sessões específicas para isso. O que você vai fazer? Você vai ressignificar esse luto. Como é que você ressignifica esse luto? Primeiro, entendendo a morte da pessoa. Isso tudo pode ser feito, gente, em uma sessão. Em 2 sessões. Por quê? Porque você já ensina a pessoa já faz, já aplica a técnica e a própria pessoa pode fazer isso depois em casa. E como que é feito isso? Através de uma vivência. Você vai usar a imaginação da pessoa. A pessoa vai montar uma cena. Então hoje, onde é que está o meu pai? Porque a cena que vinha na minha mente era do meu pai sendo enterrado. Meu pai foi cremado, na realidade, né? Então aquela cena, quando baixa o caixão. Nossa, e aquilo é muito forte. Muito forte. Então eu não conseguia lembrar do meu pai em outra situação. Era aquela cena que vinha. E aquela cena me trazia muita tristeza. Em 2 sessões, o que é que foi feito? Eu passei pelo processo. Então eu vou contar aqui. Em 2 sessões, o terapeuta me guiou, tá bom? Numa situação ali onde eu coloquei, nessa mesma situação que eu tava vendo o caixão descer e tudo mais, eu fazendo uma cena em seguida, onde eu podia conversar com meu pai novamente, signifiquei a hora do luto ali, ressignifiquei, formando todo um contexto com meu pai, e hoje eu não vejo mais o meu pai daquela forma. Eu trouxe memórias melhores, memórias boas, memórias importantes, de eu conversando com meu pai. Eu não criei uma memória, aquilo não é uma coisa, eu trouxe memórias boas, que o Divertidamente faz. Ele vai buscar uma memória boa? Sim. Eu trouxe de volta na mesma cena. Então eu já não eu não focava mais na hora E aí, com isso você também percebeu que você podia acessá-lo. Sim. Não enterrando. Não dentro de caixão, gente, pelo amor de Deus. Sim. Eu vi agora o meu pai, eu conversando com meu pai, eu passando com meu pai. Meu pai da adolescência. Tá certo? Meu pai da adolescência. Meu pai da adolescência, ele era maravilhoso. Entendeu? Ele levava a gente no zoológico, ele gostava de levar a gente no aeroporto, eram os passeios que ele mais gostava. Eu trouxe aquela memória boa que apagou a memória ruim. Eu lembro, mas aquilo não dói. Não te atinge. Não me atinge mais. E eu fiz um lugar, tá? Uma memória. Eu inseri essa memória alegre. Então hoje, quando eu vejo meu pai amava a praia, então eu coloquei meu pai numa casa de praia, eu coloquei meu pai num lugar super bom.
E se eu tenho vontade de conversar com meu pai, eu vou lá conversar com meu pai na memória. Nossa, a minha memória. Fala sério. O que que... Gente, porque a gente se apega nisso, né? Tá, meu pai não tá aqui comigo. Tá, não é, ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro de mim. Então eu consigo acessar. Aquela dor não é tão intensa mais. É isso. E eu de fato, eu tenho crenças, né? Que me fazem acreditar que vou ver meu pai sim. Né? De outra forma, né? Porém, hoje eu não preciso sofrer. Hoje eu não preciso sofrer. Por conta dessa falta. Então, acesso ele olha que eu quero. Gente, tem coisa, tem o que paga um negócio desse? Não tem. Então, hoje, o que eu falo? Eu uso técnicas dentro do consultório que eu passei por elas. E são coisas muito simples. Não tem nada... fora do normal, mas é aprender a técnica para poder passar. E eu vivencio muita ocitocina todo dia. É isso, né? Porque eu falo do luto porque eu sempre tive dificuldade, porque eu tenho essa questão que a gente tava falando, tipo, eu acho que eu consigo na vida, eu vou dar um jeito, eu acho que eu consigo. E a morte é algo que não depende mais de mim, é só aceitar. E esse aceitar, exato, que eu conheço pessoas que ficam assim, mas falando da morte, mas morreu cedo, mas não aproveitou, e a pessoa pode estar com 80 anos, né? Eu, no meu caso, meu pai pode ter 100 anos, eu vou dizer, esse homem tinha muita coisa pra viver, meu Deus do céu. Ainda tem, porque exato, então... Isso dá uma coisa ruim, algo ruim e tal. Então eu convivi com uma pessoa que perdeu uma pessoa especial, então eu comecei a olhar diferente um pouco, porque se você não ressignificar aquilo e tentar lembrar com tranquilidade, além de... Porque você afasta mais ainda, né? Se toda vez que você lembrasse do seu pai, você tivesse que viver aquela situação ali do enterro, tudo, aquilo só ia te afastar, e a saudade só ia aumentar. Porque a dor faz com que a pessoa realmente ela evite aquilo. E essa situação de evitação, ela é muito ruim, porque ela vai entrar nesse comportamento de evitação. Por quê? Porque essa dor não vai deixar de existir só porque eu tô evitando, ela tá lá. E se eu não trato ela, se eu não cuido dela, em algum momento ela pode voltar. E quando ela volta muito mais intensa. Muito mais. E afeta tudo perto da tua vida vai ser afetado por causa disso. Então, não deixar de olhar e não evitar é a melhor. É uma forma de confrontar e de resolver de forma mais suave. É mais saudável, né? Então, eu acho que, colocando tudo num resumo, eu acho que aquilo que você sente que você não consegue passar sozinho, que é algo que toda vez que você lembra, seja qual for a situação, essa ajuda, porque eu acho que é isso, que às vezes uma pessoa que se suicida ou que comete algo assim, talvez se ela tivesse olhado diferente, olhado pra, né, eu tava conversando com ela que, assim, a cultura que eu venho da minha família, dos meus pais, a gente enxerga a terapia, tipo, coisa de rico, coisa de quem tem que fazer, coisa de quem, tava falando então, tipo assim, ou algo, legal pra minha amiga, que legal e tal, mas não era algo que eu pudesse acessar, que eu pudesse falar, eu acho que. E tudo que eu vi o final de semana inteiro me preencheu, assim... Eu vou estar nessa clínica pra me pelo amor de Deus. Porque, muito bom, porque realmente, assim, todo ser humano precisa. A gente tem muita dificuldade. E nesse momento, assim, de que criança não consegue ser criança direito, porque já tá correndo, porque já tá falando coisa de adulto, porque já tá vivendo ali no mundo da internet. Então... A gente tem que lidar com situações que a gente não tá preparado, né? Nesse mundo. Gente, são várias técnicas. São várias técnicas. A iridologia, o que a gente faz com a iridologia? Como eu disse, teu próprio sistema nervoso, ele vai imprimir em você vários sinais. Então, na iridologia, por que a gente busca a iridologia? Porque ela tem um mapa. O que é a iridologia? A iridologia, ela é o estudo é um mapa da íris, tá? E a gente consegue acessar e consegue olhar vários sinais e interpretar vários sinais ali. Só que são sinais tão profundos porque tem um mapa. É um mapa. Não tem nada de achismo em cima disso. Isso é um estudo científico feito. Dentro desses pontos, você consegue perceber o que está acontecendo com a pessoa. O que aconteceu na infância, o que está acontecendo na adolescência e o que está acontecendo na vida adulta. Então você consegue organizar tudo isso. Você consegue ver, por exemplo, órgãos de choque no organismo da pessoa. Você consegue ver as vitaminas que ela está precisando.
você consegue ver os minerais que estão em falta. Você consegue corrigir uma porção de coisas através de uma técnica super simples também. E o emocional, gente, tem um mapa do emocional que mostram algumas armadilhas, que podem ser armadilhas. Essa armadilha, ela se montou durante toda a sua vida. E o olho gravou isso. O olho tá lá. E a gente consegue fazer essa leitura. Aí, para que eu uso isso? Para entender um pouquinho mais a pessoa, certo? E em seguida, a gente pode... eu não tenho tempo para fazer todo esse caminho. Eu não tenho tempo para ir naquilo fazer reflexo. Tá? Então, tá bom, então. Então, eu vou... O que a gente vai fazer? A gente vai usar algumas coisas. Eu vou pedir uma dietinha anti-inflamatória. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai trocar algumas coisas que você come, enfim, para poder organizar o que está acontecendo aqui, que a gente percebeu na íris, e vai usar um mineral, vai usar uma frequência, um óleo de elemento. É isso. E você vai ser tratado à distância também, não tem problema. Não dá para vir? Tá bom, mas cuida de você. É isso. O cigano lê a mão, a Elaine lê seu olho, meu amor. Seu pé, então não tem pra onde correr. E eu vi também que quando a gente fala de terapia, a gente também tem uma preocupação com financeiro. Então rola isso. Eu gostaria, mas eu não consigo acessar, não consigo ter. Gente, e eu vi que vocês têm um projeto, né? Inclusive solidário. É isso, é um projeto solidário onde ela faz 50% de desconto às quintas-feiras. Quinta-feira. Gente, não tem erro, sabe? É um preço super acessível, às vezes a gente gasta aí no cinema. Vai lá, se cuida da mente, porque se não tiver bom aqui, todo o resto vai estar ruim. Você que não assistiu Divertidamente, assista, porque ela falou, não é pra criança, é pra adulto. É pra adulto, né? É pra adulto assistir aquele filme. Tem filme bom, hein, ó. Tem um filme que eu gosto muito, que ele atinge a parte da terapia, da psicoterapia, que é o Duas Vidas. Ele tá na plataforma da Disney. Duas Vidas com Bruce Willis. É um filme antigo, mas ele traz a sua criança interior, todo o teu passado, e aí o adulto hoje tendo dificuldade, desafio na vida em relação ao comportamento, vida mesmo, vida pessoal, trabalho, tudo. E aí o menininho, ele, né, a criança interior dele, ele materializa ela. Começa a conviver, interagir agora na fase adulta. Gente, o filme é de uma sabedoria. Por favor, assista. Vamos assistir, galera. Muito interessante. E você vê que aquilo é a mente trazendo. Tá, é encenação? É encenação. Mas aquilo é tão importante. E vê se você consegue assistir o filme como se você fosse um terapeuta. Analisando o que está acontecendo ali. Porque ele traz situações assim fantásticas que a gente vive na vida o tempo todo. Engraçado, isso tem acontecido muito. Teve um filme que eu fui assistir com os meus filhos e faz pouco tempo. Como que é, gente? Alguém procura o nome aí pra mim? Ela é um foguinho. Ela é um foguinho e tem o pai foguinho, tem a família dos foguinhos. A Gi vai achar aí o filme pra colocar pra vocês. Família dos foguinhos. É isso, se o nome agora. E aí eu fui com os meus filhos, tá? Ai, meu Deus, aquela coisa de mãe, né? Fui lá assistir. E estava eu, meu esposo, meus dois filhos. E o meu filho mais velho tava me consolando no final, porque eu chorava de soluçar real, porque era um sentimento assim, onde ela quer elementos. Os elementos. Olha, eu te juro, até me arrepia, parece bobeira. Tá. Mas o fato dela querer... Ela tem um pai e ela gostaria de viver uma outra profissão, um outro negócio. Só que o pai tem uma casa de fogos de artifício, uma loja. E ela não gostaria de trabalhar lá, porém ela vê que ele tá doente, que ele já tá ficando velhinho. Sim. E ela fala, poxa, se eu sair daqui, meu pai, aquilo é muito importante pro pai, pra construção da vida dele. E quem vai continuar? A filha. E aí rola esse negócio e tal. E aí eu chorava, chorava. E eu fiquei até com vergonha, porque as crianças têm... Aí eu falo, gente, vocês têm que falar que esses filmes não são pra criança, gente. Não tem. Olha, o contexto familiar é muito importante. Ele é muito importante. Ele dita exatamente o comportamento que você vai ter hoje. E às vezes a gente não percebe, a gente tá
repetindo um padrão na família. Gente, isso é tão muito, importante. assim, o querer o cuidar do outro, o medo de decepcionar o outro. Então, muitas vezes você acaba cedendo porque... Daiane, a repetição de padrão dentro da família é uma coisa impressionante. Você não percebe que tá repetindo. Sabe coisa que você fala assim, olha, tudo que você foca expande. Coisas que você diz assim, eu não quero copiar a minha mãe. A minha mãe era uma dona de casa, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Quando você percebe, ou você vai para o extremo oposto e não se parece nada com a mãe, e seria muito interessante que você também fosse uma dona de casa. Que você também fosse uma mãe que cuidou dos filhos, que você também seja tudo isso e mais um pouco, né? Também. Por quê? Porque por que você resolveu que você não pode copiar a mãe? E aí, quando você percebe que você está copiando a mãe exatamente, ou você foi para o extremo oposto, real. Não era bom você ter trazido e equilibrado essas duas situações? Que para você seria bem melhor, e a pessoa não percebe. E ela repetiu uma situação, ou ela foi hipercompensou, foi para um outro lado oposto, e também tá tendo dificuldade. E não percebeu porque eu acho que quando você não compensa isso na sua vida, vamos supor, você tá ali no extremo, e você casa com outra pessoa que também é no extremo, é a hora que vem a dificuldade no relacionamento também. Com certeza. Porque se você não saber ceder isso com o seu eu mesmo, na hora de que você vai dividir a vida com alguém, isso fica muito mais difícil, né? Porque eu tiro por mim, meu esposo, a nossa criação. Exato. Ele tinha a família, ele, todo mundo, imagina, ninguém pode comer no quarto, não, todo mundo sentadinho na mesa. E minha mãe minha filha vai comer em pé dentro do carro, que eu tenho que trabalhar. Então, era o extremo. E aí, tinha coisas que eu falava, nunca eu quero fazer isso e tal. Mas eu também não me via ali o dia inteiro em casa, tentando ser. Então, eu tive que aprender a colocar uma balança. Na hora que no relacionamento você consegue colocar isso, porque você tem uma cultura, o esposo tem outra. Quando você junta isso, se você não consegue equilibrar, é por isso que muitos casamentos acreditam que não dá esse choque, dá né? Dá choque, às vezes não dá pé, não dá certo mesmo. Porque o que a pessoa vai ter que entender? Tá, a gente tenta proteger de onde a gente veio. Isso é natural, né? É isso. Então, qual que é o certo, qual que é o errado? É sentar na mesa, comer bonitinho, ou comer com o prato na mão, correndo pela casa. Porque eu vou tentar proteger o que eu tenho. E aquele vai tentar proteger também. Porque aí senão torna uma crítica, isso, né? Aí, o que acontece? Qual que é o ideal? Então, a gente vai largar eu deixará pai e mãe mesmo, tá? Então, eu vou deixar aquela ligação que eu tenho interna aqui. Ele aqui vai deixar aquela ligação interna que tem lá. E vai criar um novo método aqui nessa casa. É bíblico, né, gente? Isso, deixar lá pai e mãe mesmo. Por quê? Porque se isso aqui não fizer, isso aqui não fizer andar, eu ficar presa na minha família, e o meu marido ficar presa na família dele. Quando que a gente vai virar uma família aqui? É isso, né? E isso acontece muito. Tem muito em consultório querendo resolver exatamente essa questão. Ou então não é a pessoa que não consegue soltar a cordinha. São os pais que não soltam a cordinha. E que fica puxando a filha ou o filho pra trás. Nossa, né? Isso é muito sério. Gente, isso dá uma polêmica tão grande. Quando a gente deixará pai e mãe, não é largar pra trás. Não é cortar, não tenho mais pai, não tenho mãe. Não nasceu da chocadeira, pelo amor de Deus. Mas é reunir esse contexto pra eu formar uma outra família. Do jeito que essa família aqui vai funcionar. É o CD, realmente. Assim que eu casei, a gente brigava porque meu pai me ensinou a coar o suco de maracujá e a polpa era guardada assim. Imagina, minha mãe fazia. E aí já vira aquela guerra, porque... Não, mas por que tem que ser carne assada? Por que não fez a carne assada da minha mãe? É isso. Então, assim, aí são coisas bobas que você vai se perdendo ali no relacionamento. Depois de um tempo não é mais tão bobo, porque aquilo gera uma polêmica dentro e fica realmente complicado. E é isso. A gente precisa de uma ajudinha. Quando a gente não consegue resolver esse conflito, procura ajuda. Não deixa isso aumentar, né? Agendar, eu e meu marido. Tá bom. Mas assim, legal. Fantástico, assim, sabe? Quando tem casal, o que eu faço? Eu faço 2 sessões sozinha e uma sessão com o casal. 2 sessões sozinhos e uma sessão com o casal. É isso. Então, assim, galera, antes de jogar tudo pro ar, às vezes a gente tem filho, vocês, aí tem uma situação. Procura. Sabe? Acho que
tá tudo tão descartável, não é? Assim, tá tudo tão descartável. Tudo é, eu tive um problema na escola, tira da escola, eu tive Isso, sei o quê, não vou mais, ou eu arrumei um emprego, eu não gostei, hoje eu vou embora. E aí no casamento se tornou isso também no relacionamento, gente, né? deixa eu dar uma dica muito legal. Quando eu vejo alguém falando uma coisa que é muito diferente do que eu acredito, do que eu penso, eu fico curiosa. Me conta mais um pouquinho sobre isso. Eu quero muito te entender. Me conta, eu não vou julgando. Não dá pra julgar já mais. Se bloqueia. Então a gente não sabe o que tá acontecendo por trás. Sim. Não sabe. Olha uma coisa que traz na Elido, no mapa da Elido, que eu acho bem importante trazer agora. Essas armadilhas que a gente consegue identificar na íris, na própria íris, ela traz um contexto e ela te acompanha. Essa armadilha te acompanha até a fase adulta. E a gente consegue ver em que fase que isso abriu e que fase que ela está mais influenciando a vida da pessoa. Então, às vezes, a pessoa não percebe. Então, se você pergunta, e quando você abre o mapa, que é tão perfeito, fala, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Por exemplo, uma armadilha de solidão. A pessoa traz a solidão interna. Isso abriu faz muito tempo. E hoje ela tem, por exemplo, o marido fala que vai jogar bola, ela se sente sozinha dentro de casa. Então isso não é só você percebeu e ela trouxe e a gente está ali conversando. Aquilo tá literalmente, tem uma marquinha na área da solidão lá no olhinho dela. Aquilo marcou há muito tempo. Então hoje não é só sobre hoje isso. É por isso que eu pergunto, eu fico curiosa. Por que você pensa assim? Porque já é uma estrutura que já tomou uniu mente e coração dela. Sim. Tem cérebro e coração. Né? Tem um porquê. Então, se você sabe, você consegue entender, você pode ajudar de forma efetiva. É isso. Ai, Elaine, muito legal. As amei, são perfeitas, gente. Amei. Acho que, pessoal, a Elaine, ela tem uma clínica aqui no portal, né? No portal do Morumbi. Portal do Morumbi. E fantástico aqui, a academia aqui na unidade do Morumbi, também do Marizal, tá propondo uma parceria também, pra ela fazer algum atendimento interno aqui. Atendemos muitas crianças aqui. Eu acho que, eu sempre falei pra ela que a questão da criança ter alguns tipos de comportamento sempre me assustou. E parece que quanto mais a criança, não sempre, mas algumas, que tem mais condição, eu encontro isso nela, sabe? Mais dificuldade, mais bloqueio, mais isso. Então a gente achou muito importante essa parceria. Eu convidei ela, já conheço a história dela, a gente já trabalhou junto lá no Marizal há um tempão. E é fantástico, assim, fantástico. Na legenda a gente vai deixar também um cupom de desconto para quem quiser ir lá na clínica, tudo bonitinho, explicadinho. Eu acho que esse final de semana pra mim foi algo assim muito legal, porque eu descobri que todo mundo merece uma terapia, gente. Todo mundo merece. Inclusive, irei presentear pessoas com terapia, porque acho fantástico, assim, sabe? Eu vendo ali naquelas lives, são coisas assim que você faz você olhar pra dentro, porque tem momentos que a gente fala, poxa, essa pessoa é tão forte, tão capaz. Muitas vezes eu me peguei em situações em que a pessoa traz uma proposta, às vezes, pra mim, mas já vem com um elogio, que é, não, você vai conseguir, porque você consegue, porque você é capaz. E conforme eu vou ouvindo aquilo, já vai me batendo um desespero gigante, porque eu não é da forma que eu me enxergo. Então, às vezes eu comento com algumas pessoas e falo, você acredita que até hoje eu ainda, eu tô preocupada, eu fiz 34 anos essa semana agora e eu fico me perguntando, poxa, ainda não me achei e tal. E assim, aí as pessoas falam, como assim? Você tem 10 empregos, como assim você não se achou? E é como se eu tivesse que estar validando aquilo dentro de mim todas as vezes, e tipo... Eu ainda não consegui, eu ainda não me achei, sabe? Vamos fazer uma sessão. Porque às vezes não é o que o outro fala. Então, às vezes tem o mundo inteiro falando e achando você o máximo. Mas você não se encontrou, você se sente mal. Então, assim, esse desafio sozinho é muito difícil, né? Então, muitas vezes eu me vi amarrada nessa cordinha, né? Olha, nessa situação. Isso é importante. Agora, olha como isso realmente é importante você entender. Aqui aí é uma outra variante, tá bom, gente? Olha só, como é que funciona tudo. A gente tem um campo elétrico, campo eletromagnético.
certo? Não tem pessoas, às vezes, que chega, que a gente tava muito conversando e quando ela vai embora, parece que toda a tua energia foi embora junto? Sim. Tá, do que a gente tá falando? Desse campo. E o teu cérebro emite uma onda elétrica. E o seu coração, ele também usa magnetismo. Então, aqui é o elétrico e aqui é o magnetismo, tá? Uhum. Pensa assim, se isso aqui... Então, eu idealizo. Eu quero muito um carro novo. Mas se no meu coração eu penso... Porque aqui é que vai captar. Se eu penso, meu coração pensa... Eu não mereço, eu não consigo... Eu não tenho capacidade para isso. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Então eu penso a psicologia positiva, tá? Eu vou conseguir. E aqui eu digo que não vou conseguir, eu não consigo mesmo. Porque é esse aqui que capta. Então se esse aqui pensa e esse sente, esses dois têm que andar junto. Sim. E como é que eu vou fazer isso aqui andar junto? Que é o que você tá falando. Eu vou conseguir, eu consigo, mas internamente eu acho que não. Então eu não me satisfaço nunca. Eu não consigo, por isso que eu tô sempre precisando ser validada. O meu coração precisa pensar junto. Que eu mereço sim, que eu faço sim, eu consigo sim. Mas mudar o que tem aqui dentro não é assim tão simples. Eu acho que quando eu tinha lá de trás. Quando eu tinha menos recursos, quando eu tinha... Quando era tudo mais improvável, eu tinha mais confiança. Então eu falo, outro dia eu conversando com a Gi, falei pra ela assim, né, Gi? Falei, Gi, ela falou, mas como você às vezes consegue fazer e tal, e acreditar que vai dar certo? Eu falo pra ela, lá atrás era mais fácil. Porque quando você não tem nada a perder... Galera, eu não sei como uma pessoa fica estagnada na vida quando ela não tem nada a perder. Entende? Eu já tô aqui, ó, no fundo do poço. Eu vou tentar tudo. Céu é o limite pra mim, eu vou tentar tudo. Então, assim, agora quando você já, poxa, eu posso perder isso, posso ser que eu perca aquilo, aí a coisa fica mais difícil. Eu enxergo assim. Então, pra mim, foi mais fácil tudo na minha vida quando eu não tinha nada. Entendi. Entendeu? Então, eu era, vamos lá. Aí, quando você tem um filho, você já tem uma responsabilidade. Fala, poxa, eu não posso ser tão maluca, tão inconsequente e tal. Só que eu tenho isso. O meu coração, ele explode. E ele não deixa, muitas vezes, quando eu vou resolver uma situação, é explosivo, é algo tão assim, que eu não consigo pensar no errado. E é a hora que eu fiz, a hora que aconteceu. Isso, então, porque você conseguiu unir os dois. Exatamente. Então, aí quando eu paro pra pensar, eu falo, como eu fiz aquilo? Isso. E naquela hora, era um sentimento que só era verdade. É a hora que dá certo. Unir a mente e o seu coração pra fazer as duas coisas. Nossa, gente, olha, hoje esse Pode Eu Juro, ele ia até meia-noite fácil. É uma delícia conversar com você, Elaine, de verdade, sempre. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho. Nossa, vai ser um prazer estar recebendo aqui Não importa a dificuldade. A clínica foi montada e eu ainda continuo estudando e vou estudar mais ainda. Porque eu não quero deixar ninguém que chegue até mim que eu não tenha uma técnica que possa ajudar. É propósito mesmo. É propósito, eu comecei por uma e fui migrando até para uma complementar a outra, sabe? Uma complementar a outra. Sim. Porque às vezes não tem um protocolo. Tem pessoas que precisam de situação diferente. Então, olha só, quando eu vou tratar uma empresa, eu sou chamada às vezes para cuidar da empresa, né? Tá bom. Ali são pessoas. Eu tô vindo aqui na academia, eu tô lidando com quem? Com pessoas. Então a gente precisa entender do quê? De pessoas. Se conectar com a pessoa para saber o que a pessoa precisa. E é isso. Então se é essa técnica que vai ser usada, que vai dar certo, a gente junto vai resolver o que vai te ajudar. Nossa, muito bom. Você sai leve, é muito assim, muito legal. A nossa conversa sempre... Eu e a Helena, a gente demora pra se encontrar, às vezes, quando a gente se encontra, sempre é muito intenso. Acredito muito na tua proposta, sabe? Você é uma pessoa iluminada. O tempo que a gente trabalhou junto, assim, foi maravilhoso, porque às vezes eu passava, assim, naquele caos e olhava seu semblante, assim, conseguia me reconectar na vida. Então, assim, que Deus abençoe você, o seu projeto. Muito obrigada ao seu também. É muito maravilhoso. Muita ocitocina pra todo mundo. A gente aprendeu o nome agora. E aí, Sex, a gente vai deixar tudo bonitinho aqui na legenda, tá bom? Endereço, como vocês vão conseguir. E que vai ser um super prazer, que agora ela vai ter um diazinho que ela vai atender aqui. A gente vai passar as informações pra vocês também.
Quero agradecer mais uma vez. Hoje foi nosso segundo episódio, então assim... Que honra, não sabia que era o segundo. Segundo episódio hoje. Então a gente também estamos engatinhando nesse novo projeto. Para os novos seguidores que estão aí, que se inscreveram no canal, um super prazer, sejam bem-vindos. E que vai vir muito conteúdo bom também. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço, bom, viu? Gente, Beijo, segues!